português veio para o Brasil trabalhar em uma farmácia e criou uma das marcas mais fortes do mercado nacional, referência em produtos autorais, estética marcante e ainda foi a farmácia oficial da família imperial brasileira. Eu tô falando da Granado. Mas antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas e aqui a gente fala, obviamente, sobre tudo que envolve o mundo de história da moda. Essas histórias que, se depender da gente, elas nunca serão esquecidas. Então já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e bora pra essa história. A história da Granado começa em 1860, quando o português José Antônio Cochito Granado chegou no Brasil. Ele chegou com poucos pertences e começou a trabalhar em uma botica, que na época era como uma farmácia, mas que também vendiam muitos produtos naturais. E após alguns meses trabalhando nessa botica, ele conseguiu juntar dinheiro para comprar e abrir sua própria botica. Então foi no dia 6 de janeiro de 1870 que ele fundou a Farmácias Granado, farmácia ali com PH, como era antigamente, no número 14/16 da Rua Direita, que hoje, lá no centro do Rio de Janeiro, é conhecido como a Rua 1º de Março. E o Museu Histórico Nacional identifica a Granado como a botica mais antiga do Brasil. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e passava por um processo de crescimento urbano. Os hábitos de higiene, os hábitos sanitários eram mais precários e doenças como varíola, cólera, febre amarela eram muito recorrentes. Então, as boticas, elas tinham um conceito diferente de farmácias atuais, porque era um estabelecimento onde se manipulava medicamentos. Eram criados bálsamos, elixirs e outras preparações que muitas vezes eram produzidas pelos próprios boticários. E desde o começo, o Cochito começou a Granado nesse formato, trazendo ajuda familiar. O seu irmão foi um dos que desenvolveram as maiores fórmulas criadas pela Granado. Então ele começou a criar produtos combinando matérias-primas brasileiras com matérias-primas importadas. E ele trazia muita matéria-prima da Europa e também adaptava, para o mercado brasileiro, para atender a demanda brasileira das doenças que tinham aqui no Brasil. E usava muitas plantas, ervas, flores que eram cultivadas por ele próprio. Por isso, o Cochito tinha uma chácara em Teresópolis, que ali ele cultivava cerca de 300 espécies de plantas medicinais usadas nas produções dos seus produtos. Essa produção própria de matérias-primas fazia parte da identidade da empresa desde os seus primeiros anos. Ao longo dos anos seguintes, a Granado deixou de ser só uma pequena botica e passou a produzir uma variedade cada vez maior de medicamentos, de produtos de higiene e de itens de perfumaria. A proximidade com a corte imperial foi um dos momentos mais importantes para a história da empresa, e a qualidade dos produtos fizeram com que a Granado se tornasse uma das fornecedoras oficiais da corte de Dom Pedro II, lá em 1880. Por isso que o próprio concedeu a Granado o título de farmácia oficial da família imperial brasileira. Com o passar dos anos, então, a Granado desenvolveu uma relação também com produtos de beleza. Por isso que, além dos medicamentos, eles passaram a produzir águas de colônia, cremes, talcos, pó de arroz e outros artigos de higiene e perfumaria. E o Cochito criou a perfumaria Hélios, que era voltada especialmente para as mulheres da elite carioca, que era chamada por ele de elegantes senhoras, que inspirou posteriormente a linha Vintage. E dentre os produtos que surgiram nessa fase, talvez um dos mais famosos foi o polvilho antisséptico, que foi criado em 1903. E o produto se tornou um dos maiores símbolos da marca e foi desenvolvido para resolver problemas relacionados à transpiração e cuidado com os pés. É aquele talquinho bem famoso que muita gente usa até hoje. A Granado associa sua formulação ao trabalho de Oswaldo Cruz e garante que a fórmula continua inalterada desde a sua criação. E esse produto se tornaria tão importante para o negócio que muitas décadas depois, ele ainda representaria uma parcela significativa nas vendas. As produções foram crescendo, a Granado começou a fazer outros produtos e dentre eles está o sabonete de glicerina, também carro-chefe da Granado. Quando a gente pensa em Granado, muita gente pensa no sabonete de glicerina, que foi lançado em 1915. E ao longo do século XX, a empresa ampliou sua presença no Rio de Janeiro e criou diferentes pontos de vendas e unidades de produção.
Uma curiosidade e um elemento muito importante para a história da Granado é a própria preservação da história da marca por eles mesmos. A família preservou embalagens antigas, imagens, anúncios, fotografias, objetos mobiliários que remetem à criação e ao universo da empresa, e parte dessa documentação passou a ser incorporada ao Museu Histórico Nacional, e a coleção da Farmácia Granado, preservada pelo museu, reúne materiais produzidos entre 1888 até 1987. São praticamente 100 anos de história guardados. A empresa permaneceu no controle da família Granado durante 3 gerações, porém no início da década de 90 surgiu uma necessidade de pensar no futuro do negócio. O então proprietário Carlos Granado e neto do fundador, ele não tinha filhos e ele queria garantir que a marca continuasse existindo por anos e anos. Por isso que em 1994 ele contratou um inglês chamado Christopher Freeman para dar uma missão de encontrar um comprador para a marca Granado. O problema é que o Freeman acabou encontrando alguns empecilhos porque muita gente queria comprar ou uma fórmula específica, a fórmula do talco, a fórmula do sabonete de glicerina, ou só ter as redes de drogaria que a Granado tinha, mas não queria comprar toda a marca em si. Porém, o Carlos Granado garantiu que a história da marca precisava ficar preservada e precisava ser tudo. E foi nesse processo que o Christopher Freeman começou a perceber o valor que a Granado tinha no histórico, na mente das pessoas. Os produtos faziam parte da memória de várias gerações, principalmente, o polvilho e os sabonetes. E a empresa tinha uma história que ultrapassava o valor financeiro. Por isso que Freeman ficou interessado no negócio ele mesmo e decidiu fazer uma proposta pro Carlos Granado falando: posso eu comprar a Granado? E foi assim que ele adquiriu a empresa por 8 milhões de reais, que na época era o mesmo valor do faturamento total da empresa. A estratégia do Freeman, óbvio, era modernizar a estrutura, mas sem perder o valor histórico que a marca tinha. Ele investiu na industrialização dos produtos, em tecnologia, em gestão, em distribuição, em marketing. E ao mesmo tempo ele percebeu que muitos dos produtos que já existiam podiam ser um ponto de partida para a criação de novos produtos e alcançar o consumidor mais jovem, porque querendo ou não a Granado, ela tinha aquela coisa, da avó que entendia o que era bom ou não do medicamento, da receitinha. Era muito mais uma marca, parecia para pessoas mais velhas, até por ter uma embalagem assim, um conceito mais vintage, digamos assim. Mas eles queriam trazer um público mais jovem também. Então, ao invés de substituir completamente os produtos que já existiam, que seria um crime, a estratégia foi realmente ampliar o universo da Granado, que é o que a gente conhece hoje. Um exemplo importante é a linha Pink, que segundo Cissy Freeman, a filha de Christopher, a ideia surgiu durante uma viagem nos Estados Unidos, quando ela participava de uma feira de produtos, de negócios, para apresentar os produtos da Granado para a galera lá de fora. Ela ficou de pé durante o evento inteiro e no final do evento ela percebeu que os pés dela estavam assim moídos e pensou, por que não fazer uma linha completa para os pés? E foi aí que, com a ajuda do polvilho que já existia e a ideia de ampliar essa linha, surgiu a linha Pink, que ainda assim manteve uma ligação visual, com a identidade mais ou menos do polvilho, mas trouxe uma proposta mais contemporânea e acabou ampliando o público da marca. A entrada da Cissy na empresa aconteceu nesse mesmo período. Ela é filha, do Christopher, e ela acabou crescendo com o pai, sempre levando ali as amostras dos produtos para casa. Então ela já criou uma certa afetividade com a marca. Ela é filha de inglês com uma brasileira, então ela tem ali suas cidadanias. Na verdade, cada filho deles nasceu em um lugar diferente do mundo. Isso é meio doido. Ela se formou lá fora, nos Estados Unidos, em ciências políticas e economia. E ela trabalhava lá em Nova York em uma empresa de cosméticos também, de perfume, mas uma empresa pequena. Quando ela estava prestes a ser transferida para uma outra empresa lá fora, o pai dela deu uma proposta para ela. Falou assim, você não quer trabalhar aqui na Granado por 6 meses? Bom, deu tão certo que esses 6 meses viraram quase 20 anos. E quando ela entra na Granado, a empresa tinha acabado de adquirir a Febo em 2004. A Febo também tem uma história muito marcante dentro da nossa cultura brasileira. Foi criada em 1930. Era também conhecida pelos seus sabonetes, suas fragrâncias marcantes.
Só que ela havia passado por muitos proprietários desde quando ela tinha sido vendida, que acabaram alterando a formulação dos produtos. Então, o maior desafio da Granado com a Febo era trazer essa memória afetiva de volta. Porque muita gente falava assim que os sabonetes lembravam o cheiro antigo da Febo, mas que não era aquele cheiro. Então eles fizeram uma vasta pesquisa, tentando achar pessoas que tinham trabalhado na Febo antiga, e eles conseguiram achar um perfumista que ainda tinha as fórmulas que eles usavam para fazer os sabonetes da Febo. E aí, em um teste às cegas, comparando o sabonete da Febo mais atual com a fórmula que era usada antigamente, quando eles fizeram o teste às cegas nas pessoas, quando elas cheiraram o normal, o modelo que estava sendo usado naquele momento do sabonete, essa composição, essa receita, eles estavam, cheiroso. Mas quando eles cheiravam a receita original, antiga, trazendo aquela memória afetiva, falou que teve gente que chorou. Que lembrou de coisas, lembrou do passado, lembrou da casa da avó, lembrou, daquela memória de criança. E ali eles trouxeram uma parte da Febo de volta, que deu muito certo. Então hoje não existe a gente falar da Granado sem falar da Febo e nem de Febo sem falar da Granado. Um designer francês que vivia em Nova York, ele conheceu as embalagens históricas da Granado durante uma visita que ele veio fazer aqui no Brasil, e ele se interessou bastante pelo material. Foi aí que, a partir desse contato, ele ofereceu os seus serviços por conta própria para falar, para trabalhar na identidade visual da marca. Então, esse trabalho de rebranding não partiu da criação de uma identidade completamente nova. Pelo contrário, esse acervo que a marca guardou durante anos foi a principal fonte de inspiração para criar essa identidade visual da Granado que a gente ama e é super brasileira e é super histórica e ao mesmo tempo vintage, porque foi usado como fonte de pesquisa. Então, embalagens antigas, rótulos, tipografias, ilustrações, cores, mobiliário e outros elementos que foram preservados pela família viraram pontos de referência para a criação das novas embalagens. A Granado passou, inclusive, até alguns historiadores contratados para continuar esse trabalho de pesquisa, de referência para a criação da nova identidade, das embalagens dos próximos produtos. Então, essa estética antiga deixou de ser uma coisa que representava uma marca velha, e sim passou a representar a autenticidade, a tradição da marca. E aí, as embalagens contemporâneas passaram a retomar componentes das embalagens históricas, e a própria loja da Granado passou a ter essa estética das antigas boticas. Agora, a internacionalização da marca ganhou força mesmo em 2013, quando a Granado foi convidada pela Le Bon Marché, que é uma tradicional loja de departamento de Paris, para participar de uma iniciativa dedicada ao Brasil. E o desempenho da marca, dos produtos da Granado, foi muito positivo. Então a marca permaneceu, que era para ficar só uma temporada, acabou ficando cerca de 4 anos. E essa experiência mostrou para a marca que existiam consumidores que estavam interessados nos produtos delas. Por isso que inicialmente a Granado contou com parceiros para poder iniciar essa presença internacional, mas depois eles perceberam que eles conseguiriam construir essa expansão diretamente, e a primeira loja aberta mesmo, oficialmente fora do país, foi em 2017 também em Paris. Mas a internacionalização também exigia algumas mudanças. Essa estética de farmácia antiga funcionava muito bem no Brasil, até porque as nossas farmácias hoje em dia têm uma característica muito comum, Normalmente elas são bem brancas, prateleiras de vidro, ao contrário da Europa, que muitas farmácias lá possuem móveis de madeira, tem essa coisa antiga, por ser lugares que representam a farmácia de um jeito mais antigo, do jeito que elas eram também antigamente. E também o nome, Farmácia Granado, como era conhecido aqui, ele teve que ser adaptado. Então, lá fora, não é Farmácias Granado, e sim é Granado Rio de Janeiro. Por quê? Porque entrava gente nas lojas achando que era farmácia e pedia band-aid para as meninas do caixa lá, para as vendedoras da loja, o que acabava confundindo esse consumidor. Por isso que eles tiveram que trazer uma estética mais com cara de perfumaria do que necessariamente de farmácia, que funciona muito aqui no Brasil. Em 2016, a Granado vendeu uma participação minoritária para uma marca chamada Puig, um grupo, na verdade, espanhol, de beleza e perfumaria que possui marcas no seu radar como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier. E a entrada da Puig trouxe um parceiro internacional, já para uma empresa que estava pensando numa expansão global, por isso que acabou fazendo todo sentido. A partir daí, a Granado começou a ampliar ainda mais suas lojas ao redor do mundo, e hoje eles têm lojas em Paris, em Lisboa, em Londres, em Nova York, além de uma distribuição internacional dos seus produtos.
E hoje, algumas marcas que ficam dentro do portfólio da Granado é a Granado, a Febo e a Care. Mas é isso. Estamos falando de uma marca com uma história de 150 anos. Que todo mundo tem uma relação com a marca. Que é uma marca, assim como a Farm, eu sinto, que é uma marca que transmite muito a energia carioca brasileira. Mas talvez diferente da Farm. Eles poderiam seguir a mesma estética, mas não. Elas entregam aquela coisa carioca brasileira, mas não são completamente diferentes. E é esse o vídeo de hoje, não temos nenhuma do auge à queda, esperamos nós que se fique sempre no auge. Contando a história da Granado, uma marca que eu adoro muito. Também quero saber a relação de vocês. Vocês usavam? Qual era o seu produto favorito icônico da marca? Eu amo os esmaltes da Granado, tá? São perfeitos. Bem aleatório, mas eu adoro. Os perfumes também são muito bons. Meu namorado viciado também. Gente, é difícil falar só um produto, né? Porque a marca realmente é muito especial e muito boa. Mas é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e me acompanhar também nas redes sociais, que eu estou lá todos os dias, gente. É assim minha vida. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.